Ela dançava com um desconhecido. Não sabia o seu nome, não sabia a sua história. Apenas sentia o peso do olhar dele, intenso, profundo, capaz de suspender o tempo. Se alguém lhe tivesse dito que aquele homem em cadeira de rodas mudaria para sempre o rumo da sua vida, Alice teria rido. Mas a vida gosta de se disfarçar em coincidências, e às vezes o amor chega mascarado de mistério. Naquela manhã, Lisboa acordava entre o tilintar dos elétricos e o aroma a café acabado de coar que escapava das pastelarias. No bairro da Graça, um pequeno salão de beleza fervilhava. Entre o barulho dos secadores e as gargalhadas cúmplices das clientes, Alice Silva terminava de polir as unhas de uma senhora elegante. Os azulejos azuis e brancos refletiam a luz suave que entrava pela janela. Aos 28 anos, Alice tinha descoberto na paciência dos seus dedos uma forma de arte. Transformar o banal em detalhe precioso. Alice, querida, tens mãos de fada, elogiou a cliente, erguendo as mãos com um sorriso satisfeito. Alice sorriu de volta, aquele sorriso sereno que esconde tanto quanto revela. O seu mundo era simples, mas não lhe faltava sentido. Observava com curiosidade discreta as senhoras que chegavam em carros caros, falavam das férias em Capri como quem comenta o tempo em Lisboa, e pediam cappuccinos como se fossem taças de vinho do Porto. Alice não invejava, apenas olhava, tentando decifrar como cabiam tantos mundos dentro de uma mesma cidade. De repente, uma voz interrompeu-lhe os pensamentos. Alice? Levantou o rosto e os olhos encontraram uma recordação de juventude. Beatriz, a colega de escola que partira anos antes para estudar numa universidade privada, avançava na sua direção. Trazia um vestido justo, daqueles que parecem desenhados sob medida, e o perfume caro anunciava-lhe a presença antes mesmo de chegar. Bia? Alice levantou-se, abraçando-a com genuína alegria. Não podia acreditar quando me disseram que estavas aqui. Como estás? Já casada? Filhos? Alice riu, abanando a cabeça. Ainda não. Trabalho, trabalho e mais trabalho. E tu? Conheci o Roberto, empresário, importações. Vamos casar. A cor subiu-lhe às faces, como quem confessa algo precioso. Da bolsa de marca, Beatriz retirou um envelope dourado. Quero que venhas ao meu casamento, Alice. Sempre foste especial para mim. Alice segurou o convite. O papel tinha textura grossa, cheirava a luxo. Bia, não sei. Esse mundo não é o meu. Não tenho nada para vestir. És linda como és. Por favor, não me digas que não. Vai ser no próximo sábado, no Palácio de Seteais, em Sintra. Tens de ir. A menção àquele palácio, entre jardins românticos e a serra misteriosa, deixou Alice sem ar. Nunca tinha estado ali. Guardou o convite na mala, o coração apertado entre entusiasmo e receio. Enquanto isso, a algumas ruas do Douro, no Porto, Miguel Andrade percorria lentamente a sua cobertura com a cadeira de rodas. As janelas de vidro revelavam o rio banhado de luz dourada, mas a beleza contrastava com a frieza do espaço. Aos 32 anos, Miguel era dono de um império que herdara e multiplicara, mas a glória empresarial não preenchia o silêncio dos dias. Desde o acidente, 10 anos antes, fechara-se no seu próprio mundo. Está a progredir bem, Miguel, disse-lhe Carla, a fisioterapeuta, arrumando os elásticos. Obrigado. Amanhã, à mesma hora? Claro, mas não esqueça, sair de casa também faz parte da recuperação. Ele acenou, sem prometer nada. O telemóvel vibrou. No visor, um nome conhecido, Daniel. Então, irmão, como vais? A voz do amigo de faculdade surgiu calorosa, verdadeira. Sempre a trabalhar. E tu? Liguei por um motivo especial. Lembras-te da Beatriz? O silêncio que se seguiu trouxe consigo a promessa de algo que iria virar a vida de Miguel de pernas para o ar. Aquela rapariga de administração que namorei na faculdade? Claro que me lembro. Miguel ajeitou os óculos, tentando disfarçar o incômodo.
Pois é, vai casar-se. E convidou-me. Quero que vás comigo. É já no próximo sábado, no Palácio de Setiais, em Sintra. O silêncio caiu pesado na sala ampla. Para Miguel, eventos sociais eram como labirintos de espelhos. Mostravam-lhe sempre aquilo que não queria ver. Daniel, sabes que eu não... Nada de desculpas. A voz firme do amigo não lhe deu margem. 2 anos é tempo demais fechado aqui dentro. Se não fores, vou sozinho. E sabes bem como fico desajeitado em casamentos. Miguel esboçou o primeiro sorriso do dia. Daniel tinha esse dom. Arrancar-lhe vida onde só havia sombra. É assim tão importante para ti? É, mas mais do que isso, sei que seria bom para ti também. Miguel suspirou, deixando o olhar perder-se pela janela. O Douro corria lá embaixo, refletindo a pressa da cidade. 2 mundos diferentes, o dele, isolado pela dor, e o de tantos outros que continuavam a viver. Está bem, vou contigo. A sério? Daniel quase gritou de alegria. Vais ver como vai ser bom sair um pouco. Após desligar, Miguel ficou imóvel. O coração já pesava de arrependimento, mas uma promessa era uma promessa, sobretudo a um amigo que nunca o tinha abandonado. Enquanto isso, em Lisboa, Alice também encarava o convite como quem encara um enigma. Sentada à janela do pequeno apartamento em Alfama, sentia o frio do papel dourado entre os dedos. O Palácio de Setiais. Apenas o nome a fazia sonhar com jardins intermináveis e corredores iluminados a candelabros. Mas, e ela? Como iria caber naquele cenário? A semana passou num sopro. No salão, entre esmaltes e conversas, Alice mergulhava em revistas de moda. Menina, estás mais ansiosa do que a própria noiva, brincou Mariana, a colega que alinhava frascos de verniz como quem arruma joias. Dizes isso porque não viste este lugar. Alice mostrou uma fotografia do palácio, recortada da revista. E se eu fizer figura de tola? E se a minha roupa não estiver à altura? Mariana pousou a mão sobre a dela, num gesto de ternura. Alice, tu és o que qualquer espaço tem de mais bonito. Vais brilhar. Que vais vestir? O vestido azul claro que comprei para a formatura da minha prima. É o mais elegante que tenho. É lindo. E tu vais estar perfeita. Alice sorriu, mas dentro dela a insegurança latejava. Nessa noite experimentou o vestido outra vez diante do espelho. Era bonito, sim, mas parecia pequeno diante da grandiosidade que imaginava, como se um simples tecido não fosse suficiente para atravessar a ponte entre o seu mundo e aquele onde ia entrar. Na cobertura do porto, Miguel enfrentava dilemas diferentes. Roupas não eram problema. O closet guardava dezenas de fatos italianos, todos impecáveis. A luta estava nos olhares, o peso dos sussurros, da piedade disfarçada. Senhor Miguel, já separei o fato azul marinho que pediu, anunciou Joaquim, o mordomo fiel. E o carro? O veículo adaptado estará pronto às 19 horas. Carlos fará a condução. Miguel acenou, a expressão fechada. Joaquim aproximou-se, a voz grave mas doce. Se me permite, senhor, fez a escolha certa. 2 anos é demasiado tempo longe dos amigos. Às vezes penso que seria mais fácil para todos se eu simplesmente... Não diga isso, cortou Joaquim com firmeza. Continua a ser o mesmo homem brilhante. A cadeira não o define. Miguel sorriu com tristeza. Nem todos o veem assim, Joaquim. Então essas pessoas não merecem conhecer o verdadeiro Miguel Andrade. Na quinta-feira, Alice tomou uma decisão ousada. Entrou numa loja cara no chiado, as vitrinas refletindo as luzes da Baixa. Nunca tinha atravessado aquela porta. Os preços pareciam feitos para outro planeta. Ainda assim, precisava de sapatos. Boa tarde, posso ajudá-la? Perguntou a vendedora, avaliando Alice de alto a baixo, com aquele olhar que pesa mais que palavras. Preciso de sapatos para combinar com um vestido azul claro. É para...
Um casamento. E naquele instante, enquanto experimentava o salto delicado que lhe parecia quase uma coroa de cristal, Alice percebeu. Talvez fosse possível sonhar. A vendedora desfilava diante de Alice pares de sapatos cintilantes, com o tom de quem duvidava que ela tivesse como pagar. Alice, constrangida, escolheu o mais simples e, mesmo assim, viu o equivalente a 3 dias de trabalho desaparecer na pequena sacola. Ao sair da loja, caminhando pelas pedras molhadas do chiado, o coração pesava. E se não fosse o meu lugar? E se, ao entrar naquele palácio, eu fosse apenas um detalhe estranho numa tela demasiado perfeita? No porto, Miguel enfrentava outro dilema. Daniel ligou na sexta-feira, voz carregada de entusiasmo. Cara, estou ansioso. Vai ser incrível ter-te lá. Sabes há quanto tempo não saímos juntos? 2 anos e 3 meses, respondeu Miguel sem hesitar. Demasiado tempo, mas agora vai ser como nos velhos tempos. Miguel forçou um sorriso. Nada voltaria a ser como antes, mas pela amizade de Daniel, iria tentar. E se eu me sentir desconfortável? Confia em mim, vai correr bem. E quem sabe não conheces alguém especial? Miguel soltou uma gargalhada amarga. Isso já não é para mim. Nunca se sabe. O amor aparece quando menos esperamos. Depois de desligar, Miguel ficou a olhar a cidade acender-se, as luzes refletidas no Rio Douro como estrelas líquidas. Talvez Daniel tivesse razão. Sair podia ser necessário. Mas, amor, esse capítulo ele tinha fechado. Sábado amanheceu cinzento, mas vibrante. Alice acordou cedo, o coração num redemoinho de ansiedade. Passou o dia entre o salão, onde lhe arrumaram as unhas e o cabelo, e o pequeno quarto, onde cada detalhe era revisto ao espelho. Estás deslumbrante, minha filha, exclamou Dona Isabel, a vizinha, ao vê-la sair. Pareces uma princesa. Alice agradeceu, o rosto corando de leve. O vestido azul claro, salpicado de pequenas flores discretas, realçava-lhe os olhos castanhos. O coque elegante deixava à mostra o pescoço delicado. No táxi a caminho de Sintra, observava as luzes de Lisboa afastarem-se. Respirava fundo, preparando-se para atravessar a fronteira invisível entre o seu mundo e outro que nunca ousara tocar. Na cobertura do porto, Miguel vestia-se com a ajuda paciente de Joaquim. O fato azul marinho, feito sob medida, ajustava-se-lhe como uma segunda pele. O senhor está perfeito, disse o mordomo com orgulho quase paternal. Achas mesmo que estou pronto? Mais do que pronto, senhor Miguel. 2 anos é demasiado tempo escondido. Está na hora. Quando Daniel chegou, o sorriso de alívio foi imediato. Meu irmão, estás impecável. Hoje ninguém nos para. Enquanto o motorista adaptava a cadeira ao carro, Miguel fechou os olhos por um instante. Primeira vez em tanto tempo. Será que consigo? À noite, a Serra de Sintra recebia os convidados com o perfume da chuva recém-caída. O Palácio de Setiais erguia-se iluminado, imponente, como se tivesse saído de um conto antigo. A fachada branca refletia a luz dourada, e o chão molhado transformava-se num espelho que guiava os passos até a entrada principal. Alice desceu do táxi com as mãos trêmulas. Mulheres deslumbrantes chegavam em carros de luxo, de vestidos assinados por costureiros internacionais. Cada porta aberta por motoristas uniformizados parecia um ritual distante, quase inacessível. Boa noite, minha senhora, cumprimentou o porteiro num uniforme impecável. Alice entregou o convite, temendo por um instante que o seu nome não constasse da lista. Alice Silva, sim, está tudo em ordem. O salão é no andar superior, elevadores ao fundo. O coração bateu mais forte. Ao entrar, o fôlego fugiu-lhe do peito. O hall resplandecia, mármores polidos, lustres de cristal que pendiam do teto como cascatas de estrelas, e afrescos que contavam histórias de reis e rainhas.
Cada passo de Alice ecoava, discreto, mas sentido. No espelho do elevador, viu o reflexo da sua versão mais frágil. O vestido, que em casa parecia encantador, agora parecia singelo demais diante da extravagância das outras mulheres. O azul claro tornara-se quase tímido ao lado das cores ousadas, tecidos brilhantes e joias que pareciam cair de revistas de moda. Respirou fundo. Ainda posso voltar atrás. Ainda posso desistir. Mas não desistiu, porque algo, lá no fundo, sussurrava que aquela noite seria diferente. Tecidos que deslizavam como ondas do Atlântico, joias que cintilavam como pequenos sóis roubados ao céu de Lisboa. Alice mal conseguia respirar, tamanha era a imponência do lugar. Primeira vez num casamento nos Setiais? Perguntou uma senhora elegante, percebendo o deslumbre nos seus olhos. Sim, murmurou Alice corando. É de cortar a respiração, não é? Já vinha dezenas de eventos aqui, mas o salão principal é sempre mais belo do que se imagina. Quando as portas se abriram no andar superior, Alice entrou num universo paralelo. O salão parecia flutuar entre séculos, mesas redondas cobertas de linho branco, cada uma coroada por arranjos florais que eram quase esculturas vivas. Rosas brancas, lírios e orquídeas entrelaçavam-se, libertando um perfume subtil que se misturava ao som delicado de um violino escondido num dos cantos. Os convidados circulavam com taças de espumante, as vozes entrelaçadas em conversas leves e risos cristalinos. As mulheres brilhavam em vestidos que pareciam feitos de lua, maquilhagem impecável, joias a tilintar discretamente. Alice sentia-se como uma atriz amadora lançada de repente para um palco repleto de estrelas. Alice! A voz radiante de Beatriz cortou-lhe os pensamentos. A noiva aproximava-se, envolta num vestido de renda francesa que parecia nuvem pousada sobre o corpo. Não acredito que vieste. Estou tão feliz. Bia, estás deslumbrante. E este lugar? Alice gesticulou sem palavras, vencida pelo espanto. É um sonho, não é? O Roberto fez questão. Queria que este dia fosse inesquecível. Beatriz apertou-lhe as mãos, os olhos brilhando. Anda, quero apresentar-te a algumas pessoas. Alice deixou-se conduzir. Era apresentada a empresários, advogados, arquitetos, médicos. Nomes que se evaporavam da memória segundos depois de ditos. Conversas que orbitavam longe do seu mundo. Investimentos, propriedades em Cascais e Vila Moura, filhos em colégios suíços. Quando Beatriz dizia, ela trabalha num salão, tem mãos mágicas. Os sorrisos eram educados, mas distantes. Não era desprezo explícito. Era algo mais sutil, como uma barreira invisível. Do outro lado do salão, Miguel acabava de entrar. Daniel caminhava ao seu lado, vibrante, incapaz de disfarçar a empolgação. Que festa incrível, Miguel! A Beatriz superou-se. E tu? Estás impecável. Vês como já tinhas esquecido o que era estar aqui fora? Miguel observava em silêncio. Conhecia bem aquele tipo de evento. Já participara em centenas antes do acidente. Sabia exatamente o que esperar. Os olhares que se demoram, os sussurros abafados, a falsa simpatia. E não tardou. Miguel Andrade? A voz feminina soou atrás dele. Patrícia Monteiro, esposa de um grande industrial têxtil, avançava num vestido de seda verde. Meu Deus, há quanto tempo! Como estás? O tom era doce demais, a simpatia forçada, aquele mesmo registro que tantas vezes ouvira desde o acidente. Bem, Patrícia, e tu estás ótima. Obrigada. Soube que continuas a gerir os negócios. Admirável. És uma inspiração para todos nós. Miguel assentiu, o sorriso ensaiado. Inspiração, como se fosse apenas isso. Um exemplo decorativo, útil para confortar a consciência alheia. Nunca apenas um homem. Daniel, percebendo-lhe o desconforto, interveio. Vamos buscar uma bebida, Miguel. Enquanto atravessavam o salão, Miguel sentia os olhares a pousarem sobre si.
uns curiosos, outros piedosos, alguns que simplesmente desviavam como se a sua presença fosse incômoda. E depois havia os sussurros, sempre os sussurros. É o Miguel Andrade, aquele do acidente terrível. Coitado, tão jovem. Ao menos tem fortuna. Imagina se fosse pobre. Miguel respirou fundo. Dentro dele, um cansaço antigo voltava a crescer. Por que aceitei vir? Do outro lado da sala, Alice, perdida entre conversas que não lhe pertenciam, sentia exatamente o mesmo. Dois estranhos, cercados por multidões, mas cada um mergulhado na própria solidão. E o destino, silencioso, sorria. Miguel fechou os olhos por um instante, respirando fundo. Era exatamente por isso que evitava eventos sociais, não pela cadeira em si, mas pela forma como os outros a viam. Não viam Miguel, viam a deficiência. 2 taças de espumante, pediu Daniel ao barman, pousando-lhe a mão no ombro. Miguel, não ligues a esses comentários. As pessoas falam porque não sabem mais nada. Eu sei, respondeu ele a voz cansada. Mas às vezes é exaustivo ser sempre o coitadinho ou o exemplo de superação. Eu só queria ser normal. Daniel inclinou-se firme. Tu és normal, são os outros que são estranhos. Noutro canto do salão, Alice tinha encontrado refúgio junto a uma janela imensa que se abria para a serra. Daquela altura, via-se ao longe um recorte do Atlântico, onde a lua se derramava em prata. O vento frio entrava pelas frestas, trazendo o perfume úmido dos jardins de Sintra. Alice segurava uma taça de espumante, a primeira da sua vida. O sabor era inesperado, seco, vibrante, com bolhas que lhe faziam cócegas no nariz e um calor suave no peito. Primeira vez, a voz masculina soou ao seu lado. Alice virou-se. Um jovem de sorriso estudado e fato impecável olhava-a com curiosidade. É assim tão óbvio, riu envergonhada. Um pouco. Seguras a taça como se fosse de cristal raro. Sou o Ricardo, primo do noivo. Alice, amiga da noiva. Prazer. Estás a gostar da festa? Alice assentiu, tentando focar-se na conversa, mas algo lhe chamou a atenção. Atrás deles, 2 mulheres falavam baixo, mas não o suficiente. Uma, envolta num colar de pérolas, murmurou. Viste o homem na cadeira de rodas? Vi sim. Que tragédia. Dizem que era ativo, desportista, viajava o mundo. Agora deve ser um fardo para a família. Ao menos tem fortuna. É dos Andrades, não é? Sempre foram uma família de muito dinheiro. Alice sentiu um nó no estômago. Não conhecia o homem de quem falavam, mas indignava-se com a crueldade fria daquelas palavras. Ricardo continuava a falar, mas ela já não o ouvia. Os olhos procuraram pelo salão, e então encontraram-no. Ali, perto do bar, estava ele. Um homem em cadeira de rodas. O terno azul marinho ajustava-se-lhe como pele. O cabelo castanho, bem cortado, brilhava sob a luz dourada dos lustres. Mas não foi a elegância que a prendeu, foi a expressão. Uma tristeza discreta, escondida por trás da postura ereta. Uma sombra que Alice reconheceu, porque também a carregava em silêncio. Então, o que achas? Ricardo perguntava, mas Alice já não estava com ele. Desculpa, distraí-me um instante. Voltou a olhar para o homem do bar. Miguel. O coração dela reagiu sem motivo lógico. As palavras cruéis das mulheres ecoavam-lhe na mente e sentiu a indignação crescer, agora misturada com uma estranha vontade de se aproximar. Deixou a taça vazia e caminhou até ao balcão, pedindo outra. O álcool já lhe aquecia a coragem. O espumante parecia soprar-lhe uma voz. Faz algo, mesmo que seja loucura. Ao longe, um trio de músicos afinava guitarras portuguesas. As primeiras notas de um fado preencheram o ar, melancólicas, intensas, arrastando consigo as dores invisíveis de todos os presentes. Alice virou-se de novo para ele. Miguel estava acompanhado de Daniel,
mas parecia isolado, como se houvesse uma muralha invisível em torno da sua cadeira. E naquele instante, Alice percebeu. Era assim que ela própria se sentia ali, presente, mas não pertencendo. Respirou fundo, ajustou o vestido azul. O coração acelerou. Um impulso louco, inesperado, crescia dentro dela. Às vezes, é preciso fazer coisas insensatas para mudar a vida. Deixou a taça sobre a mesa e, com um último sopro de coragem, começou a caminhar na direção dele. A meio caminho parou. O peito arfava. O chão parecia escorregar-lhe sob os pés. E se ele me rejeitar? E se me enganar completamente? Mas a música continuava. O fado pedia coragem. E o destino esperava. O que estava a fazer? Alice, que sempre passara a vida em silêncio discreto, evitando chamar atenção, avançava agora em direção a um homem que mal conhecia, no meio de um salão cheio de olhares prontos a julgar. O espumante dera-lhe uma coragem efêmera, quase artificial. E se ele a rejeitasse? E se acabasse a noite a arder de vergonha? Respirou fundo. As palavras cruéis das duas mulheres ainda ecoavam-lhe na mente como farpas. Não, não podia fingir que não ouvira. Aquele homem não era uma tragédia, era uma pessoa, e merecia ser visto assim. Miguel, ao lado de Daniel, observava a pista de dança. Os primeiros casais rodopiavam ao som da guitarra portuguesa e do violino, entrelaçados numa melodia de fado que parecia arrancar segredos ao ar. Os olhos dele fixaram-se nos pares, uma melancolia profunda a apoderar-se da sua expressão. Recordava-se de quando era o primeiro a chamar as raparigas para dançar nas festas da faculdade. O corpo lembrava-se do ritmo, dos passos, da liberdade. Agora parecia uma memória de outro homem, de outra vida. A música está boa, não achas? Comentou Daniel, tentando aliviar o peso do silêncio. Lembras-te das festas na faculdade? Tu arrasavas na pista. Miguel sorriu de canto. Outros tempos, Daniel, outros tempos. Ainda podes, começou o amigo, mas a frase morreu quando uma voz feminina suave se ergueu perto deles. Com licença. Miguel ergueu os olhos. Diante dele estava uma jovem, com uma taça de espumante nas mãos, ligeiramente trêmulas. O vestido azul claro com pequenas flores parecia deslocado no meio do brilho excessivo do salão, mas era exatamente essa simplicidade que o tornava real, quase luminoso. Não tinha as joias das outras, nem o artifício pesado da maquilhagem. Tinha apenas ela. Olá, disse Miguel surpreso. Era raro alguém aproximar-se por iniciativa própria. Alice encontrou-lhe o olhar. Eram olhos verdes, profundos, guardando uma inteligência cortante e uma tristeza disfarçada que ela reconheceu de imediato, porque também a conhecia dentro de si. Sentiu a coragem vacilar, mas lembrou-se da crueldade que ouvira. Não, não vou recuar. Eu queria saber, começou a voz a tremer, se gostaria de dançar comigo. O silêncio caiu como um véu. Daniel arregalou os olhos, incrédulo. Miguel ficou boquiaberto. Tinha certeza de ter ouvido mal. Desculpe? Perguntou hesitante. Se gostaria de dançar comigo. Repetiu Alice agora mais firme, embora o coração lhe martelasse no peito. Miguel fez um gesto quase inconsciente em direção à cadeira. Mas como? Eu não posso dançar. Estou numa cadeira de rodas. A dor evidente na sua voz apertou o coração dela. Era exatamente isso que precisava de ser quebrado. A ideia de que ele era incompleto. Alice pousou a taça numa mesa próxima, aproximou-se devagar e disse baixinho: Eu sei, mas isso não significa que não possamos dançar. Antes que ele pudesse protestar, sentou-se com suavidade no colo dele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. O salão pareceu suspender-se num silêncio de expectativa. Miguel ficou rígido por um instante, os olhos arregalados. O que está a fazer? Murmurou,
consciente dos olhares que já se voltavam para eles. A dançar, respondeu Alice simplesmente, passando o braço pelo pescoço dele, entrelaçando os dedos nos seus. Conduz tu. Podes mover a cadeira, não podes? Miguel fixou-lhe os olhos, à procura de pena. Não encontrou nada disso. Encontrou determinação, ternura e algo ainda mais raro: respeito. Posso, mas então vamos. O sorriso de Alice iluminou-lhe o rosto inteiro. A música está tão bonita. Daniel recuou, sem querer quebrar o momento. Nunca em todos aqueles anos tinha visto alguém aproximar-se de Miguel assim. Sem medo, sem piedade, sem máscaras. Miguel hesitou apenas um instante. Depois, impulsionado pela força suave daqueles olhos castanhos, moveu a cadeira. As rodas deslizaram pelo salão ao ritmo do fado, e, por um segundo, o mundo pareceu esquecer-se de respirar. Miguel respirou fundo e, hesitante, começou a mover a cadeira em direção à pista. Os primeiros gestos foram incertos, quase tímidos, como quem volta a falar uma língua esquecida. 2 anos sem dançar, e nunca assim, sentado. Mas Alice estava lá, perto demais para permitir que ele desistisse. O corpo dela acompanhava cada pequeno movimento, suave, natural, como se sempre tivesse sido sua parceira. Estás a ir muito bem, murmurou Alice, perto do ouvido dele, num tom que lhe devolveu a confiança. Aos poucos, Miguel encontrou um ritmo. A cadeira girava com graça inesperada, e Alice fluía com ele como se houvesse ensaio secreto. E então aconteceu. O salão inteiro parou. Conversas morreram a meio, taças suspenderam-se no ar, até os músicos pareceram conter a respiração. Garçons imobilizaram-se no corredor. O tempo prendeu-se naquela cena improvável. Um homem em cadeira de rodas e uma mulher de vestido singelo a dançar como se fossem um só. Beatriz, ainda rodeada de convidados, percebeu a mudança na sala. Seguiu os olhares e encontrou Alice no centro da pista, abraçada a um homem que não conhecia. O coração da noiva encheu-se de orgulho. Quem é aquela jovem? Perguntou uma senhora elegante num sussurro. Uma das minhas melhores amigas, respondeu Beatriz com ternura. Chama-se Alice Silva. Sempre soube que ela era especial. Na pista, Miguel e Alice dançavam como se o resto tivesse desaparecido. O fado envolvia-os numa bolha íntima onde apenas os dois existiam. Miguel redescobria a alegria de dançar, não como antes, mas de uma maneira nova, ainda mais bela. Como soubeste? Perguntou ele, girando a cadeira num gesto que surpreendeu até Daniel. Soube o quê? Alice devolveu, perdida na profundidade dos olhos verdes dele. Que eu precisava disto. Alice sorriu, sentindo lágrimas a quererem nascer. Porque eu também precisava. A música mudou, agora mais lenta, melodia doce que pedia proximidade. Alice deixou-se relaxar nos braços dele. As cabeças quase se tocavam. Era íntimo, sem ser impróprio. Era belo, sem ser exibido. Qual é o teu nome? Perguntou Miguel, reparando que ainda não sabia. Alice, Alice Silva. Miguel, Miguel Andrade. Prazer em conhecer-te, Miguel. O prazer é todo meu, Alice. E dançaram, ignorando olhares, sussurros e expectativas. Para uns era coragem, para outros ternura. Mas a maioria apenas assistia em silêncio reverente, tocada por uma beleza que não se explicava. Daniel, de canto, tinha lágrimas nos olhos. Durante 2 anos, tentara devolver ao amigo a sensação de ser apenas ele próprio, não um símbolo, não uma vítima. E aquela mulher, em 5 minutos, conseguira. As 2 senhoras que horas antes murmuravam crueldades, estavam agora envergonhadas. O que viam não era um coitado, mas um homem que mesmo numa cadeira dançava com mais elegância que muitos de pé. Quando a música terminou, Miguel e Alice permaneceram imóveis.
olhos presos um no outro. O silêncio do salão quebrou-se num aplauso caloroso, sincero, quase arrebatado. Palmas que ecoaram pelas paredes do palácio, carregadas de admiração. Alice corou, tomada de súbita consciência de que tinham sido o centro das atenções. Levantou-se devagar, mas manteve uma das mãos entrelaçadas à de Miguel. Obrigado, disse ele, a voz embargada. Fazia tanto tempo que eu não... Obrigada a ti, interrompeu Alice, sorrindo. Foi a dança mais linda da minha vida. Daniel aproximou-se, visivelmente emocionado. Foi incrível. Vocês foram perfeitos. Miguel retribuiu-lhe o olhar e depois voltou-se para Alice. Algo dentro dele tinha mudado. Uma porta fechada há 2 anos abrira-se de par em par. Tudo porque uma mulher extraordinária tivera a ousadia de o ver como realmente era. Gostarias de conversar um pouco? Perguntou quase tímido, mas com uma centelha de esperança nos olhos. Eu adoraria, respondeu Alice, o coração ainda acelerado pela dança. Afastaram-se da pista e, sem perceberem, estavam a deixar para trás não apenas a música e os olhares, mas o próprio mundo. Miguel guiou a cadeira até um terraço lateral, escondido entre arcos e colunas onde a luz dourada dos candelabros se misturava com o prateado da lua. À frente deles, a serra de Sintra estendia-se como um manto escuro, e ao longe via-se o brilho tímido do Atlântico. A brisa fresca trazia o perfume úmido das árvores, e o som distante da festa misturava-se com o eco melancólico de uma guitarra portuguesa que ainda tocava no salão. É lindo aqui, disse Alice, apoiando-se na balaustrada. As mãos ainda tremiam. Não sabia se era do espumante, da adrenalina da dança, ou da proximidade daquele homem que lhe despertava algo inexplicável. É sim, concordou Miguel, estacionando a cadeira ao lado dela. Costumava vir muito a este palácio. Antes do acidente, sempre gostei desta vista. Alice reparou na pausa, na melancolia escondida na voz dele, mas em vez de se retrair, sentiu a coragem crescer. Há quanto tempo estás na cadeira? Perguntou com suavidade. Miguel ergueu os olhos, surpreso. Quase ninguém ousava perguntar tão diretamente. 2 anos e 3 meses. Acidente de carro. Chovia muito. Um caminhão perdeu o controlo. A resposta vinha acompanhada de um peso antigo. Alice inclinou-se para mais perto, sem traços de pena. Apenas respeito. Deve ter sido muito difícil. Foi. Não só fisicamente, mas porque tudo mudou. Amigos afastaram-se, relações terminaram. Era como se eu tivesse deixado de ser o mesmo homem de um dia para o outro. Alice sentiu uma pontada no peito. Afastaram-se porque estavas numa cadeira? Não exatamente, refletiu Miguel. Acho que foi porque eu me afastei primeiro. Estava cheio de raiva, amargo. Depois ficou mais fácil estar sozinho do que lidar com olhares de pena e sussurros. Como os de hoje, atalhou Alice, os olhos faiscando de indignação. Miguel arqueou as sobrancelhas. Ouviste? Ouvi, e fiquei furiosa. Falavam de ti como se fosses um fardo. Foi nojento. A sinceridade dela atingiu-o como um raio. Fazia demasiado tempo que ninguém se indignava por ele. Foi por isso que vieste falar comigo? Por pena. Não, respondeu Alice firme. Vim porque pareceste solitário, como eu me senti nesta festa, e porque percebi que merecias melhor. Merecias ser visto como és, uma pessoa, não uma tragédia. Miguel permaneceu em silêncio, processando cada palavra. Depois arriscou um sorriso. E tu? O que faz uma mulher linda como tu sozinha no meio daquela gente? Alice soltou uma gargalhada cristalina que fez o coração dele estremecer. Linda? Obrigada. Mas olha à volta. Eu sou uma manicure num mar de socialites. O meu vestido custou uns míseros euros, enquanto as joias delas valem o meu salário de anos. O dinheiro não torna ninguém mais interessante, disse Miguel, convicto.
Falas assim porque tens. Alice devolveu com um sorriso travesso. Miguel riu, desta vez genuinamente. Touché, mas acredita, a maioria dos que estão lá dentro vive em bolhas douradas, falam sempre das mesmas coisas, têm os mesmos medos. Tu és diferente. Ele fez uma pausa, o olhar perdido na memória do instante anterior. Quando te sentaste no meu colo para dançar, ninguém nunca tinha feito algo assim. Alice sentiu as faces corarem, mas não desviou o olhar. Talvez ninguém tenha tentado ver quem tu realmente és. E naquela troca, mais íntima que qualquer carícia, algo se consolidou. Uma ponte invisível entre dois corações que até há pouco caminhavam sozinhos. Foi libertador. Alice corou, lembrando-se do momento na pista. Pensei que me fosses mandar embora. Quase recuei por reflexo por medo. Mas estou feliz por teres insistido. O silêncio que se seguiu não foi pesado, mas confortável. Apenas o sussurro do vento da serra, o eco distante da música no salão e, ao longe, o rumor do mar. Alice observava o perfil de Miguel, a linha firme da mandíbula, o nariz elegante, o cabelo que a brisa teimava em despentear. Posso perguntar sobre a tua vida? Trabalho? Família? Arriscou ele. Claro. Trabalho como manicure num salão em Lisboa, no Chiado. Amo o que faço. Há algo de terapêutico em cuidar das mãos das pessoas, em deixá-las sentir-se bonitas. Moro sozinha num pequeno apartamento em Arroios. Os meus pais ainda vivem no interior, em Santarém. Tenho uma padaria simples. Miguel sorriu. A forma como ela descrevia a vida, despojada, mas cheia de afeto, tocou-o. Soa como uma vida feliz. É simples, mas feliz, confirmou Alice, e provocou. E tu, além de seres misteriosamente rico? Miguel riu, um riso que se tornou raro naqueles anos. Tenho uma empresa de importação e exportação, herdada do meu pai, mas expandi muito. Hoje trabalho sobretudo de casa, reuniões virtuais, videoconferências. É eficiente. Fez uma pausa, como quem engole uma verdade amarga. Mas também é solitário. Mais solitário, completou Alice sem hesitar. Ele acenou. Exato. Vivo no último andar de um prédio em Lisboa, na Avenida da Liberdade. Vista linda, mas vazia. Joaquim, o meu mordomo, é praticamente a minha única companhia. Ele e Daniel. Assinalou com o olhar o amigo que dentro do salão conversava com outros convidados, sempre risonho. Daniel parece ser um bom amigo. O melhor, o único que não mudou comigo depois do acidente. É ele que insiste em arrastar-me para fora de casa, como hoje. E tem razão, disse Alice com firmeza. Não podes esconder-te para sempre. E por que não? Perguntou Miguel, sem amargura, quase como quem desafia. Alice encontrou-lhe o olhar e respondeu serena. Porque assim perdes momentos como este. O ar entre eles tornou-se denso, elétrico. Miguel sentiu o coração acelerar. Havia algo nela que o atraía de forma inexplicável. Não só a beleza natural, mas a autenticidade. Pela primeira vez em anos, sentia-se simplesmente normal. Alice, eu... começou, mas foi interrompido. Ali estão vocês. Daniel surgiu no terraço, acompanhado de Beatriz. O sorriso da noiva iluminava a noite. Alice, soube da vossa dança. Toda a gente comenta. Foi lindo. Beatriz abraçou a amiga com carinho. Alice apresentou-os. Bea, este é o Miguel. Miguel endireitou-se instintivamente, retomando a postura formal. Miguel Andrade, parabéns pelo casamento. Foi uma cerimônia belíssima. Obrigada. E obrigada por teres dado à minha amiga a dança mais bonita da noite. Respondeu Beatriz com emoção. Daniel aproximou-se. Miguel, desculpa interromper, mas está a ficar tarde. Miguel consultou o relógio. Quase meia-noite. O tempo voara. Precisas mesmo de ir?
Perguntou Alice, tentando disfarçar a decepção. Infelizmente, sim. Tenho reunião cedo amanhã. Alice assentiu, escondendo a tristeza. Aquela tinha sido a noite mais inesperada da sua vida, e não queria que acabasse. Foi um prazer conhecer-te, Alice, disse Miguel, formal, mas os olhos denunciavam mais do que cortesia. Igualmente, respondeu ela, a voz baixa. Houve um instante suspenso, em que nenhum deles sabia como se despedir. Por fim, Miguel estendeu a mão. Alice apertou-a e sentiu um arrepio percorrer-lhe a pele, como se o mundo inteiro tivesse encolhido para aquele toque. Talvez nos voltemos a ver, disse ele, esperançoso. Talvez, murmurou Alice, embora no íntimo soubesse quão improvável era. Eles viviam em mundos diferentes. Miguel despediu-se de Beatriz e, acompanhado por Daniel, desapareceu pela porta do salão. Alice permaneceu no terraço, o olhar preso ao caminho por onde ele partira. Um nó doce de alegria e melancolia apertava-lhe o peito. Beatriz aproximou-se sorrindo. Quem é ele, Alice? Alice demorou-se na resposta, os olhos ainda fixos na noite. Alguém especial. Alguém que provavelmente nunca mais vou ver. Beatriz apertou-lhe a mão e sorriu com um brilho misterioso. Não tenhas tanta certeza, Alice. Às vezes, o destino tem os seus próprios planos. Alice passou o resto da noite com um sorriso nostálgico, guardando em cada suspiro o perfume da dança com Miguel. Quando a festa terminou e se despediu da amiga, abraçou-a com ternura. Obrigada por me convidares, Bia. Foi uma noite inesquecível. Para mim também. Ver-te dançar assim. Foi lindo. Hoje foste corajosa, Alice. E isso mudou-te, consigo ver. No táxi a caminho de Lisboa, as luzes da cidade passavam rápidas pela janela. Alice sentia-se diferente, como se algo nela tivesse despertado. O vestido azul claro, simples e singelo, tinha se transformado em testemunha de uma noite mágica. Ao chegar à casa, em Arroios, despiu-o com cuidado quase cerimonial. Antes de adormecer, olhou-se no espelho. Já não era a mesma mulher que tinha saído naquela tarde. Era alguém que ousara dançar com um príncipe improvável e descobrira, no reflexo, que também podia ser princesa. Na sua cobertura na Avenida da Liberdade, Miguel entrava acompanhado por Daniel. Joaquim, sempre à espera, notou de imediato. Como foi a festa, Sr. Miguel? O patrão sorriu. Um sorriso que ele não via há mais de 2 anos. Perfeita, Joaquim. Absolutamente perfeita. Nessa noite, tanto ele quanto Alice dormiram embalados por sonhos de música e olhos que não viam apenas o corpo, mas a alma. Os 3 dias seguintes arrastaram-se para Miguel. Tentava mergulhar nos relatórios, nas reuniões virtuais, mas os pensamentos fugiam-lhe sempre. Vinham-lhe à memória o riso cristalino de Alice, a coragem no olhar, o gesto ousado de se sentar no seu colo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Senhor Miguel. Joaquim entrou com uma bandeja de café. Observou-o durante um instante. Está distante hoje. Algum problema nos negócios? Miguel fechou o portátil, onde a mesma página estava aberta há mais de 1 hora. Não, Joaquim. Os negócios vão bem. Hesitou. Lembras-te da festa no sábado? Claro, o senhor voltou diferente, diria, mais leve. Conheci uma mulher. O mordomo não conteve um sorriso discreto. Em todos os anos de serviço, nunca tinha visto Miguel assim. Então ela deve ser especial. É, mas não sei como voltar a encontrá-la. Só sei o primeiro nome e que trabalha como manicure. E o senhor não pediu o contacto? Não, ela foi embora. Eu não tive coragem. Joaquim, com a paciência de um pai, inclinou-se. Se me permite, talvez o seu amigo Daniel possa ajudar. Ele conhece a noiva, não? Miguel endireitou-se, como se tivesse levado um choque de lucidez. Joaquim, és um gênio. Na segunda-feira, Alice voltou ao salão no Chiado,
com uma energia nova. Mariana percebeu logo. Menina, tu estás a brilhar. Que cara é essa? Foi o casamento? Alice, com dificuldade em disfarçar, sorriu. Foi especial. Especial como? Conheceste alguém? Alice parou, segurando uma caixa de vernizes. As lembranças da dança atravessaram-na como fogo. Sim, um homem incrível. E cadê ele? Por que não veio já buscar-te para almoçar? A realidade caiu-lhe em cima como água fria. Mari, somos de mundos diferentes. Foi apenas uma noite. A amiga pousou-lhe a mão no braço e olhou-a com firmeza. Alice Silva, tu estás apaixonada. Não sejas ridícula. Conversamos só algumas horas. E às vezes, algumas horas são suficientes para mudar uma vida inteira. Alice não respondeu. Continuou a arrumar os frascos de esmalte, mas as palavras de Mariana ecoaram-lhe na mente. É possível apaixonar-se tão depressa? E se fosse? O que faria com esse sentimento quando o homem que o provocara parecia habitar um mundo inalcançável? Naquela terça-feira, Lisboa parecia respirar lentamente entre os sons dos elétricos que deslizavam pelas ruas estreitas de Alfama e o aroma doce dos pastéis de nata acabados de sair do forno. Alice estava no seu pequeno salão de beleza, atendendo uma cliente habitual, quando o telefone vibrou sobre a bancada. Um número desconhecido iluminava o ecrã. Boa tarde, fala Alice Silva. Do outro lado, uma voz masculina, educada, mas estranhamente tensa. Olá, espero não incomodar. O meu nome é Daniel Santos. Estive no casamento da Beatriz no sábado. Vi-a dançar com o meu amigo Miguel. O coração de Alice bateu tão forte que até a tesoura lhe escorregou por um instante. Miguel, o amigo de Daniel, o mesmo com quem trocara apenas algumas palavras e um olhar que ficara gravado na pele. Miguel? Repetiu, quase sem fôlego. Sim. Ele não parava de falar de si. Pediu-me que conseguisse o seu contacto com a Beatriz. Ele... Daniel hesitou, como quem esconde um sorriso nervoso. Ele está aqui ao meu lado, ansioso, mas demasiado envergonhado para falar consigo diretamente. Alice teve de se sentar. As pernas fraquejaram, como se o mundo se tivesse tornado demasiado leve. Um riso nervoso escapou-lhe. Então, passe-lhe o telefone. Por um instante ouviram-se apenas ruídos, vozes abafadas. Depois, aquela voz, inconfundível, suave e carregada de uma timidez doce, soou no silêncio. Alice. O nome dela, dito assim, parecia ganhar outro peso, outra vida. Olá, Miguel. Desculpe ligar desta forma. Tive receio de que fosse um atrevimento. Atrevimento? Não, pelo contrário, estou contente. Do outro lado, um suspiro aliviado. Ainda bem. É que não consigo deixar de pensar na nossa conversa. Eu também, confessou Alice, a voz quase a tremer. Miguel não esperou muito. Gostaria de jantar comigo amanhã? Conheço um restaurante especial, com uma vista sobre o Tejo que rouba as palavras. Alice hesitou. Era quarta-feira, dia de trabalho, no dia seguinte. Não tinha vestidos de gala, nem tempo para grandes produções, mas a esperança na voz dele quebrou qualquer resistência. Adoraria. Na noite seguinte, frente ao espelho do seu pequeno quarto em Benfica, Alice trocava de roupa pela terceira vez. Acabou por escolher um vestido negro simples, comprado numa promoção meses antes, mas que agora parecia carregar um brilho novo, um toque de batom, um perfume discreto, e saiu. O restaurante ficava no último andar de um hotel elegante, perto do Cais das Colunas. As janelas abertas revelavam Lisboa iluminada, o reflexo das luzes a dançar no Tejo, como se fossem pequenas estrelas caídas. Miguel já a esperava numa mesa junto ao vidro. Ao vê-la aproximar-se, endireitou-se na cadeira de rodas, com um sorriso genuíno que lhe incendiou o peito. Está deslumbrante, disse, e os olhos verdes brilharam mais do que qualquer luz da cidade. Obrigada.
E você está muito elegante. O garçom trouxe o vinho do Douro, e entre goles, a conversa fluiu. Miguel falou da empresa que aprendera a gerir após o acidente, das viagens que sonhara e nunca fizera. Alice contou-lhe do desejo secreto de abrir o seu próprio salão, talvez até estudar em Paris. Paris, murmurou Miguel, inclinado para a frente. Sempre quis conhecer, mas agora viajar sozinho parece-me vazio. Alice tocou-lhe levemente a mão, sentindo o calor do gesto. Talvez não precise de estar sozinho. Ele prendeu o olhar no dela. Como consegue? Conseguir o quê? Fazer-me sentir normal. Especial. Porque a cadeira de rodas não muda isso. A conversa prolongou-se, até as mesas ficarem quase todas vazias. Entre histórias de infância, memórias de perdas e sonhos partilhados, o tempo tornou-se invisível. E então, Miguel respirou fundo, como quem prepara uma revelação. Alice, posso confessar-lhe algo? Alice, deixa-me dizer-te uma coisa antes que me falte a coragem. O olhar de Miguel estava preso ao dela, intenso, como se cada palavra fosse uma confissão arrancada do mais fundo da alma. Quando dançaste comigo naquela noite, foi a primeira vez em 2 anos que me senti homem, não objeto de pena, nem símbolo de superação, apenas desejado. Alice engoliu em seco, as lágrimas ardiam-lhe nos olhos, mas ela tentou sorrir. Miguel, espera. Ele ergueu ligeiramente a mão. Tu deste-me algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. A sensação de que ainda posso ser amado por quem sou, e não apesar de quem sou. A mão dela atravessou a mesa e encontrou a dele, quente, firme, com um tremor quase imperceptível. E pode, Miguel, porque merece. Os dedos entrelaçaram-se como se já se conhecessem desde sempre. E tu? Perguntou ele num tom quase sussurrado. O que procuras num amor? Alice corou. Honestidade, companheirismo, alguém que me veja de verdade e goste do que vê, que me faça rir e com quem eu possa ser eu mesma. Nada sobre dinheiro, status, segurança, arriscou Miguel. Ela soltou uma gargalhada breve. Miguel, cresci numa família em que muitas vezes o jantar era apenas imaginação. Aprendi que o dinheiro pode aliviar preocupações, mas não compra felicidade. Os olhos dele brilharam, quase incrédulos. És rara, Alice. A maioria das mulheres que conheci parecia interessada apenas no que o meu apelido ou conta bancária podiam oferecer. Então conheceste as mulheres erradas, respondeu ela firme, com a doçura de quem sabe a verdade. Ao saírem do restaurante, Miguel insistiu em levá-la a casa. No carro adaptado, o Tejo corria lá fora iluminado pela lua, e a cidade parecia suspensa no tempo. Posso ver-te de novo? Perguntou ele, quando chegaram ao prédio dela. Claro, que tal sábado? Perfeito. Miguel respirou fundo. Alice, não quero que sintas que estou a apressar as coisas, mas preciso dizer isto. Há muito que não sentia isto. Esperança. A vontade de acordar só para reencontrar alguém. Alice aproximou-se e, antes que ele terminasse, deixou um beijo suave na sua face. Eu também. Há muito tempo que não sentia algo assim. Miguel ficou a vê-la entrar, incapaz de tirar os olhos do vulto dela a desaparecer pela porta. O coração batia como se fosse novo. Pela primeira vez em anos, sentia-se vivo. O sábado trouxe um céu límpido, típico da costa atlântica. Às 5 da tarde, Miguel apareceu no salão onde Alice trabalhava. Mariana, colega e confidente, arregalou os olhos quando o viu. Meu Deus, Alice, não me disseste que ele era assim. Assim como? Lindo, elegante, e olha como ele te olha. Alice voltou-se. Miguel sorria-lhe de uma forma que fazia o mundo perder sentido. Pronta para uma aventura? Perguntou ele. Que aventura? Surpresa. A surpresa revelou-se nas areias de Cascais. Um piquenique preparado como num conto.
Uma tenda leve para a sombra, almofadas espalhadas, uma cesta recheada de iguarias e vinho do porto a brilhar ao sol. O mar rugia em fundo, como um fado infinito. Como conseguiste organizar isto? Alice levou a mão à boca, maravilhada. Tenho bons amigos e um assistente eficiente. Ele piscou-lhe o olho. Passaram horas a conversar. Miguel falou dos planos para expandir a empresa além fronteiras. Alice contou-lhe o sonho de abrir uma escola de manicura para raparigas carenciadas. E se transformasses esse sonho em realidade? Questionou ele, com um brilho de seriedade nos olhos. É um sonho caro, Miguel. Precisa de espaço, equipamentos, capital. E se tivesses um investidor? Alice fitou-o, desconfiada. Miguel, não quero misturar o que sinto com negócios. Não falo como empresário, falo como homem que acredita em ti. Tens paixão, visão, e isso é o verdadeiro capital. O silêncio caiu entre eles. O som das ondas enchia o espaço que as palavras não conseguiam. Alice respirou fundo. Posso pensar? O sol descia sobre o Atlântico pintando as ondas da Nazaré em tons de ouro e coral. Miguel olhou para Alice, a brisa salgada a brincar-lhe com o cabelo, e respirou fundo, como quem reúne coragem antes de saltar. Posso perguntar-te algo, pessoal? Alice assentiu, o coração acelerado. Podes. Já amaste alguém? Já foste casada? Ela suspirou com um sorriso amargo. Tive alguns namoros, nada sério. O último terminou há 1 ano. Ele disse que eu era demasiado simples para a vida que queria. Idiota. A resposta de Miguel foi seca, quase instintiva. Alice riu, mas os olhos brilharam de emoção. E tu? Quase fui noivo, antes do acidente. A voz dele endureceu, como se cada palavra fosse uma pedra engolida. Ela não soube lidar. Disse que não era o futuro que tinha imaginado. Alice apertou-lhe a mão com força, sentindo o peso da confissão. A perda dela foi o ganho de outra pessoa. Miguel ergueu os olhos para ela, intensos como o próprio mar. Alice, estou a apaixonar-me por ti. O mundo pareceu parar. Alice sentiu o coração tropeçar dentro do peito, antes de disparar descontrolado. Aproximou-se, e os lábios encontraram-se num beijo suave, carregado de promessas silenciosas. Eu também. Estou a apaixonar-me por ti, murmurou contra a boca dele. As estrelas surgiam no céu quando se afastaram, sorrindo como crianças que descobrem um segredo partilhado. Ali, na areia fria da Nazaré, 2 corações encontraram o que julgavam perdido. Um lar. As semanas seguintes foram um turbilhão. Almoços em cafés de Lisboa, onde partilhavam pastéis de nata ainda quentes e conversas que nunca pareciam acabar. Passeios pelas margens do Douro, com copos de vinho do Porto na mão e guitarristas de rua, a dedilhar fados que falavam de saudade e esperança. Miguel abriu-lhe as portas de um mundo feito de galerias de arte, concertos e jantares sofisticados. Alice mostrou-lhe a beleza da simplicidade. Feiras populares, tascas escondidas com vinho servido em copos pequenos, conversas demoradas com vizinhos à porta. Ele reencontrava amigos, voltava a sair, a sentir-se parte do mundo. Ela, alimentada pela confiança que ele depositava nela, começava a acreditar que o seu sonho de ensinar a outras jovens podia ser real. Era um amor que os fazia crescer, que os completava de formas que nem ousavam imaginar. Mas todo amor verdadeiro é posto à prova, e a deles não seria exceção. 3 meses depois do primeiro olhar roubado no casamento de Beatriz, Lisboa acordava sob uma chuva persistente. No escritório envidraçado, Miguel folheava relatórios quando o telefone tocou. No ecrã, o nome do seu médico, Dr. Roberto Mendes. Miguel, tenho novidades sobre o seu caso. A voz do médico soava estranhamente equilibrada entre esperança e cautela. O coração de Miguel apertou. Que tipo de novidades? Prefiro explicar pessoalmente.
Consegue vir esta tarde? Miguel olhou para a agenda. Uma videoconferência às 3. Cancelou sem pensar. Posso estar aí às 4. No consultório, o cheiro a desinfetante misturava-se com o frio metálico das máquinas. Dr. Mendes abriu uma pasta repleta de exames recentes. Ressonâncias, tomografias, gráficos coloridos. Miguel, a sua evolução nos últimos meses é notável. A fisioterapia intensiva e, sobretudo, o impacto emocional positivo criaram condições únicas. Condições? Para quê? A voz de Miguel soava entre medo e desejo. O médico fitou-o nos olhos. Existe uma nova técnica cirúrgica, desenvolvida na Suíça. É experimental, mas os primeiros resultados são promissores em casos como o seu. O silêncio encheu a sala como uma onda prestes a arrebentar. Não posso prometer que volte a andar como antes, mas existe uma possibilidade real de recuperar movimento nas pernas. As palavras do médico ecoavam como sinos na mente de Miguel. Voltar a andar. 2 palavras que durante 2 anos tinham parecido tão distantes como o horizonte do Douro ao pôr do sol. E o risco? Perguntou, tentando manter a razão. A cirurgia é complexa. Há risco de infecção, de complicações, até de agravar o estado atual. O risco de vida é baixo, mas existe. O médico fez uma pausa, fitando-o com gravidade. Mas, Miguel, é a primeira vez em anos que lhe ofereço uma esperança concreta. Miguel saiu do consultório com a alma em suspenso. A chuva de março molhava as calçadas de Lisboa, refletindo as luzes dos elétricos como se fossem lágrimas da cidade. Precisava contar a alguém. Precisava contar a Alice. No apartamento dela, Alice arrumava-se para o jantar marcado, quando ele entrou mais cedo do que o habitual. O sorriso inicial desapareceu, assim que viu a expressão dele. Miguel, aconteceu alguma coisa? Ele aproximou a cadeira do sofá, a respiração pesada. Falei com o médico. Há uma hipótese, uma cirurgia experimental. Talvez eu volte a andar. Alice ficou boquiaberta. Miguel, isso é maravilhoso. Quando vais fazer? Não sei se vou fazer. Como assim não sabes? A voz dela tremia de incredulidade. Miguel, é a tua oportunidade. Ele gesticulou para a cadeira de rodas. Acostumei-me a isto. A nossa relação nasceu assim. Tu conheceste-me assim. Não sei se mudaria alguma coisa. Alice estreitou os olhos, sem acreditar. Achas que o meu amor depende disso? Não é isso, murmurou, mas a hesitação traía-lhe a alma. Então o que é, Miguel? Ele passou-se para o sofá ao lado dela, com aquele movimento controlado que já dominava. Olha para nós. Tu trabalhas horas a fio num salão, moras num T1 modesto em Benfica, andas de autocarro. Eu vivo numa cobertura. Nunca precisei preocupar-me com contas. Tenho motorista e empregados. Alice ergueu-se ferida. E desde quando isso importa? Nunca falaste disso. Por quê? Porque eu era o homem na cadeira de rodas. O rico coitadinho. Mas se voltar a andar, vou querer viajar, viver intensamente, fazer tudo o que me foi negado. E tu? Consegues largar tudo e vir atrás? As lágrimas subiam-lhe aos olhos. Não acredito no que estou a ouvir. Alice, sê realista. Mereces alguém do teu mundo que te dê uma vida simples e normal. Normal? A voz dela explodiu, carregada de dor. Achas que eu fiquei contigo por pena? Que só funciona se fores o deficiente e eu, a salvadora? Não é isso. Miguel passou a mão pelo cabelo, desesperado. É amor. Amo-te tanto que não quero que fiques presa a uma vida que não escolheste. Alice começou a chorar. Quem te disse que não escolhi? Quem te deu o direito de decidir por mim? Ele estendeu a mão, mas ela recuou. Estás a destruir algo lindo porque tens medo. Medo? A voz dele quase se quebrou. Sim, medo de seres feliz.
Alice agarrou a mala com mãos trêmulas. Na porta, olhou-o uma última vez, os olhos vermelhos de dor. Miguel, o verdadeiro risco não está na cirurgia. Está em perder o que temos. E esse risco, foste tu quem escolheu correr. Fechou a porta atrás de si. O silêncio caiu no apartamento, pesado como fado. Miguel ficou sozinho, olhando para a cadeira de rodas. Entre a promessa de voltar a andar e o medo de perder Alice, descobriu que a decisão mais difícil não era médica, era do coração. Medo de acreditar que mereces amor sem condições. Medo de confiar em mim. As palavras de Alice ficaram a ecoar na mente de Miguel, cortantes como navalhas. Espera, Alice, tentou ele, a voz falhando. Não, Miguel. Tu já decidiste. Decidiste o que é melhor para mim sem sequer me perguntar. Isso não é amor, é arrogância. Ela aproximou-se da porta, mas parou, respirando fundo. Para que saibas, nunca me importei com o teu dinheiro. Apaixonei-me pelo homem que dançou comigo numa cadeira de rodas, que me fez rir, que me fez sonhar. Se não consegues ver isso, talvez realmente não mereças o que tínhamos. A porta fechou-se com um estrondo seco, ecoando pelo apartamento como um tiro. Nos dias seguintes, Lisboa parecia ter perdido cor. Miguel afundou-se num silêncio que lhe lembrava os primeiros meses após o acidente. Joaquim, o fiel assistente, notou de imediato a mudança. Tentou falar com ele, mas só recebia respostas curtas, quase sussurradas. Miguel ligou ao Dr. Mendes e cancelou a cirurgia. Disse que precisava de tempo, mas no fundo sabia. De que valia voltar a andar, se Alice não estaria lá para ver o primeiro passo? Daniel tentou visitá-lo várias vezes. Miguel inventava desculpas, reuniões, viagens, relatórios urgentes. A verdade era outra. Não suportava ouvir o nome dela. Alice, por sua vez, regressou ao salão com olhos inchados. Mariana percebeu de imediato, mas respeitou o silêncio da amiga. Só na terceira semana, depois de tantas horas extras e cafés engolidos sem sabor, conseguiu arrancar-lhe a verdade. Ele terminou comigo, disse Alice como se cuspisse vidro. Disse que eu não era suficiente. Isso é absurdo. Mariana agarrou-lhe as mãos. Toda a gente via como vocês se amavam. Pois, pelos vistos, para alguns, o amor não é suficiente quando se tem dinheiro e um mundo de aparências a proteger. Mariana não insistiu. Sabia que certas feridas só o tempo podia sarar. Um mês depois, no escritório envidraçado de Miguel, com vista para o Tejo, Joaquim anunciou. Senhor Miguel, o senhor Daniel está aqui. Diz que não sai sem falar consigo. Miguel suspirou. Mande-o entrar. Daniel entrou como um furacão, sem cerimônias. O que é que se passa contigo? Um mês sem atender chamadas, sem aparecer. E agora sei pela Beatriz que acabaste com a Alice. Quem te disse isso? Miguel tentou manter a compostura. A própria Beatriz está preocupada com a Alice, que anda desfeita, e olhando para ti, não estás melhor. Miguel recostou-se na cadeira, o rosto cansado, muito mais velho do que os seus 32 anos. Foi para o bem dela. Para o bem dela? Daniel quase riu de incredulidade. Miguel, tu viste como ela te olhava? Vocês eram felizes, homem. Ela merece mais do que eu posso dar. Daniel aproximou-se da mesa e apoiou as mãos, estudando o amigo. Isto é sobre a cirurgia, não é? O silêncio de Miguel foi suficiente. Meu Deus, terminaste com ela porque podes voltar a andar? Que lógica retorcida é essa? Ela não pertence ao meu mundo, Daniel. Se voltar a andar, vou querer viajar, fazer coisas, ir a lugares. Ela não conseguiria acompanhar. Perguntaste a ela isso? Não precisava. É óbvio. Daniel abanou a cabeça, incrédulo. És um idiota, Miguel. A Alice ama-te. Não os teus títulos, não o dinheiro, não as pernas que funcionam ou não. Ama-te a ti. Como podes ter tanta certeza? Murmurou Miguel, quase num sussurro.
Porque eu vi. Toda a gente via. O mundo inteiro via. Só tu é que não consegues acreditar que alguém possa amar-te assim. Estás a deitar fora a melhor coisa que te aconteceu por medo. Miguel ficou em silêncio, a olhar para o reflexo do Douro num quadro pendurado na parede. E se ela descobrir que não consegue viver no meu mundo? Daniel cruzou os braços, firme. O problema, Miguel, não é se ela consegue viver no teu mundo, é se tu consegues viver sem ela. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto a própria saudade. E se ela me deixar depois? Murmurou Miguel, os olhos perdidos. E se não deixar? Respondeu Daniel firme. E se vocês forem felizes juntos? As palavras ficaram a ecoar, como um fado triste a atravessar paredes. Miguel, não podes viver com medo do e se. Tens de lutar pelo que amas. Quando Daniel saiu, o silêncio tomou conta da cobertura. Miguel deixou-se afundar nos pensamentos e, pela primeira vez em semanas, permitiu-se recordar Alice sem filtros. O riso dela a encher um café em Alfama, os olhos brilhando quando falava do sonho de abrir uma escola para raparigas. A forma como a simplicidade dela se encaixava no seu mundo complicado sem esforço. Talvez Daniel tivesse razão. Talvez tivesse cometido o maior erro da sua vida. Mas seria tarde demais? 2 semanas passaram. Miguel já não conseguia fingir. Os relatórios acumulavam-se, as reuniões tornaram-se meras encenações. Cada manhã trazia a esperança tola de ver o nome dela no telemóvel. Cada noite caía com o peso da certeza. Perdera o amor da sua vida por orgulho e medo. Numa quinta-feira chuvosa, sentado na varanda da cobertura, Miguel olhava as gotas a escorrerem pelo vidro. Lembrou-se da primeira vez que Alice estivera ali. Ela ficara maravilhada com a vista sobre o Tejo, mas depois dissera: deve ser solitário, às vezes, estar tão alto assim. Na altura não compreendeu. Agora cada palavra era um espelho, todo o luxo, toda a vista deslumbrante. Nada tinha valor sem alguém ao lado. Sem ela. Joaquim. A voz de Miguel ecoou pelo apartamento vazio. O mordomo surgiu quase de imediato. Miguel reparou na preocupação discreta nos olhos do homem que o conhecia melhor do que ninguém. Preciso da tua ajuda. Miguel respirou fundo. Preciso reconquistar Alice. O rosto de Joaquim iluminou-se com o primeiro sorriso genuíno em meses. Finalmente, o que fazemos? Preciso que seja especial. Preciso que ela entenda que a amo, que fui um idiota. Não foi idiota, senhor Miguel. Foi humano. O medo faz-nos tropeçar. Miguel sorriu tristemente. E às vezes, faz-nos cair. Daniel atendeu a primeira chamada, como se já esperasse. Miguel, estava prestes a invadir a tua casa. Preciso falar com a Alice, mas não no salão. Não quero envergonhá-la. Preciso de saber onde vai estar este fim de semana. Deixa comigo. Vou falar com a Beatriz. Mas prepara-te. Desta vez não podes falhar. Miguel olhou pela janela. A chuva começava a dar lugar a um tímido raio de sol. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu esperança. Sábado de manhã. Alice caminhava pela praia da Figueira da Foz. Desde a separação, era ali que encontrava refúgio, tentando que o mar levasse um pouco da dor. O sal grudava-lhe nos lábios, misturado com as lágrimas que já não conseguia controlar. Mariana dizia-lhe que saísse, que conhecesse outros homens, mas Alice sabia a verdade. Não se apaga um amor verdadeiro como se troca de roupa. Miguel marcara-lhe a alma de uma forma que parecia permanente. Estava perdida em pensamentos quando, de repente, ouviu uma melodia, um violão, uma voz rouca a cantar. Exatamente a mesma canção que tocara no casamento de Beatriz, naquela primeira dança que mudara tudo. O coração de Alice acelerou. Procurou a origem do som. Ali, alguns metros adiante, um músico de rua cantava sob o toldo improvisado, e ao lado dele, numa cadeira de rodas na areia, estava Miguel. Ele segurava uma rosa branca na mão.
os olhos fixos nela. A chuva parara, e o sol, tímido, começava a iluminar a praia. Alice levou a mão ao peito. Não sabia se corria, se chorava, se fugia. Mas uma coisa era certa: o destino acabara de lhe devolver a escolha. Alice olhou em volta, perdida entre a música e o som do mar. E então viu. A cerca de 50 metros, Miguel estava na cadeira de rodas, junto de um pequeno grupo de músicos de rua. Tocavam a mesma melodia que selara o destino dos dois no casamento de Beatriz. Ele não olhava para ela. O olhar estava fixo no oceano, como se buscasse respostas nas ondas. Mas Alice soube, de imediato, que não era coincidência. O primeiro instinto foi fugir. O coração disparou, as mãos tremeram, e as lágrimas, contidas durante tantas semanas, ameaçaram finalmente romper. Mas algo a prendeu ao chão. Talvez fosse a música, talvez a figura solitária dele contra o cenário imenso do Atlântico. Ou talvez fosse apenas o simples facto de ainda o amar demasiado para se afastar. Passo após passo, aproximou-se. E com cada metro, vinham-lhe à memória as recordações. A primeira dança, os jantares em Lisboa com vinho a aquecer a conversa, as gargalhadas partilhadas, a confissão ao pôr do sol, na Nazaré, e, sobretudo, o momento em que ele dissera que a amava. Quando já só alguns metros os separavam, Miguel voltou-se. Os olhos verdes encontraram os dela. O mundo parou. O tempo deixou de existir. "Oi", disse ele, a voz embargada. "Olá", Alice respondeu com esforço, tentando controlar-se. "Vem sempre aqui?" perguntou, embora soubesse a resposta graças a Beatriz. "Aos sábados de manhã, preciso de clareza para pensar." Ele assentiu, como quem compreendia cada sílaba. "Alice, podemos falar?" Ela hesitou. A parte ferida dela gritava para fugir, mas a outra parte, a que ainda o amava, queria respostas. Sobre o quê? Sobre como fui o maior idiota do mundo. Alice sentiu as lágrimas de novo. Miguel ergueu a mão, quase suplicante. "Por favor, só 5 minutos. Depois, se quiseres, nunca mais apareço." Alice olhou para os músicos que continuavam a tocar a sua canção. Era impossível acreditar que fosse acaso. "Planeaste isto?" Miguel corou ligeiramente. "Sim, Daniel ajudou-me. Eu precisava falar contigo, mas não queria constranger-te no trabalho, nem bater-te à porta." Alice sentou-se num banco próximo, ainda a uma distância cautelosa. "Tens 5 minutos." Ele respirou fundo, como se fosse mergulhar no Tejo em pleno inverno. Quando o médico me disse que havia a possibilidade de voltar a andar, senti alegria. Mas logo depois veio o medo. Não da cirurgia. Medo de ti. De que estivesses comigo apenas por pena. De que, se voltasse a andar, percebesses que éramos de mundos diferentes e me deixasses. Alice ergueu o olhar, ferida. "Então decidiste deixar-me primeiro." "Sim, e foi a maior estupidez da minha vida." Miguel aproximou a cadeira, virando-se de frente para ela. "Alice, nestas últimas 6 semanas, aprendi o que é a solidão. Não era a cadeira de rodas que me fazia sentir só. Era não ter-te a ti. Tu tornaste-me inteiro, e não porque tivesses pena, mas porque me viste como homem, como pessoa." As lágrimas de Alice correram, finalmente livres. "Tu magoaste-me, não apenas por acabares comigo, mas por achares que podias decidir por mim, como se fosses dono do meu futuro." "Eu sei." A voz dele quebrou. "E odeio-me por isso." Estendeu a mão, trêmula. Posso pegar na tua mão?" Alice hesitou. Depois, devagar, entrelaçou os dedos nos dele. O toque trouxe-lhe de volta todas as memórias. "Alice, a verdade é que estive apavorado. Apavorado de ser feliz, de acreditar que merecia o teu amor, de confiar que ficarias comigo, acontecesse o que acontecesse. Sabotei o nosso amor porque sempre tive medo de ser abandonado." A voz de Miguel tremia como um fado a ecoar numa viela de Alfama.
A minha mãe morreu quando eu era adolescente. O meu pai, sempre ausente. E a minha ex-noiva deixou-me no momento em que mais precisei dela. Alice sentiu o coração apertar-se com a fragilidade que nunca tinha ouvido na voz dele. Mas tu, continuou Miguel, olhando-a fixamente, tu não és nenhuma delas. Tu és corajosa, leal, inteira. Amaste-me quando eu estava quebrado, por dentro e por fora. E eu fui cego o suficiente para duvidar desse amor. Miguel, começou Alice, mas ele ergueu a mão com delicadeza. Deixa-me terminar. Alice, decidi não fazer a cirurgia. O quê? Alice endireitou-se no banco, chocada. Senti voltar a andar não significa nada. Percebi que não é a cadeira de rodas que me prende. O que me prendia era o medo. O medo de acreditar que podia ser amado sem condições. Miguel retirou uma pequena caixa do bolso da jaqueta. O coração de Alice falhou uma batida. Miguel, o que estás a fazer? Ele abriu-a. Dentro, um anel solitário refletia a luz do sol nascente, como se fosse um fragmento de estrela. Alice Silva, queres casar comigo? Queres construir uma vida comigo? Enfrentar o mundo comigo? Queres ser a minha parceira de dança para sempre? Esteja eu numa cadeira de rodas ou não? Alice levou a mão à boca. As lágrimas corriam-lhe livremente. O coração batia tão alto que parecia querer escapar-lhe do peito. Tens a certeza? Sussurrou, quase sem fôlego. A única certeza que tenho é que te amo. Tudo o resto é detalhe. Ela mergulhou nos olhos verdes dele e viu ali tudo. A verdade, a vulnerabilidade, o homem que a fizera sonhar no meio de uma pista de dança. Sim. A palavra saiu trêmula, mas firme. Sim, quero casar contigo. O sorriso de Miguel iluminou-o como o pôr do sol no Douro. Com mãos a tremer, deslizou o anel no dedo dela. Era perfeito, como se tivesse sido feito apenas para Alice. Amo-te tanto. Puxou-a para si. Eu também te amo, mais do que poderias imaginar. Beijaram-se. Foi um beijo que levava dentro de si toda a saudade, toda a promessa de futuro, todo o destino que os unira. Ao redor, os músicos aumentaram a intensidade da melodia, e algumas pessoas na praia, testemunhas involuntárias, começaram a aplaudir. Alice ria e chorava ao mesmo tempo, com o rosto colado ao dele. E a cirurgia? Perguntou, ainda entre lágrimas. Miguel sorriu. Agora é uma decisão nossa. Se quiseres que eu faça, eu faço. Se não quiseres, não faço. Alice segurou-lhe o rosto com ambas as mãos. Quero que faças, não porque precise que andes, mas porque quero que tenhas todas as oportunidades. Se resultar, vamos dançar de pé. Se não, continuaremos a dançar sentados. Não importa como. Importa que dançaremos juntos. As lágrimas de Miguel finalmente romperam. Como é que tive tanta sorte de te encontrar? Alice beijou-o suavemente. Não foi sorte, foi destino. Dois corações solitários que se reconheceram numa pista de dança. E ali, abraçados na praia banhada pela música, Alice e Miguel souberam. Nada poderia ser maior do que o amor que escolheram partilhar. 6 meses depois, na mesma praia onde Miguel pedira Alice em casamento, as ondas do Atlântico embalavam um novo começo. O vento trazia o cheiro a sal, e o sol poente pintava o céu em tons de fogo e ouro. Diante das famílias e dos amigos mais próximos, Alice e Miguel trocaram votos que não precisavam de adornos, apenas verdade. Alice usava um vestido simples, mas de uma elegância luminosa, como se a própria areia tivesse tecido aquele branco delicado. Miguel, impecável num fato claro, mantinha o olhar preso nela, incapaz de conter a emoção. Daniel, orgulhoso, era o padrinho. Beatriz, sorridente, a madrinha. A cirurgia em Zurique trouxera-lhe apenas parte do que prometia. Miguel conseguia dar alguns passos com apoio, mas a cadeira de rodas ainda era sua companheira fiel. Contudo, para ele e Alice, não havia derrota, havia vida. Quando a música começou,
a mesma que os unira no casamento de Beatriz. Miguel pegou-lhe na mão. Primeiro dançaram como sempre haviam dançado. Ele sentado, ela em pé, os dois em perfeita sintonia, rindo como se o mundo fosse deles. Depois, com esforço e apoio, levantou-se, e passo a passo, guiado pelo amor e pelo braço de Alice, moveram-se juntos sobre a areia. Não era um bailado perfeito, era muito mais do que isso. Era a prova de que o impossível pode ser vencido. Sem arrependimentos, sussurrou Alice, a cabeça apoiada no ombro dele. Nenhum. Miguel sorriu, rodopiando-a com cuidado. Esta é a vida com que sempre sonhei. Só não sabia que sonhava contigo. Alice soltou aquele riso cristalino que fazia o coração dele renascer. Amo-te, marido. Amo-te, esposa, para sempre. E enquanto dançavam ao som das ondas e do crepúsculo, sabiam que tinham encontrado no amor a cura para todas as solidões, a resposta para todos os medos e a promessa de que alguns finais felizes não vivem apenas nos livros, duram, realmente, para sempre.